Num mundo cada vez mais artificial, a gente precisa voltar para o natural. Naturalmente, um canal amplificador de práticas naturais como um catalisador de consciências através da reconexão de corpo, mente e espírito. E hoje eu vou receber aqui no Naturalmente o Dr. Wilson Gonzaga. Ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, estudioso da alma humana, trabalha há muito tempo como consultor de empresas na área de desenvolvimento humano, dando palestras e cursos em instituições e hospitais. Atualmente é um pesquisador da medicina psicodélica. Professor convidado no primeiro curso de pós-graduação em psicoterapia com psicodélicos do Brasil, aprovado pelo MEC. Curso para psicólogos e psiquiatras adquirirem conhecimento visando apoiar pacientes que desejam fazer uso desse tipo de tratamento. E eu sou uma dessas pacientes, Dr. Wilson. Primeiro, que prazer receber você aqui. Admiro muito o seu trabalho tão necessário. Eu acho que você estuda e aplica algo que já é tão ancestral, né? E está todo mundo precisando de... Esse programa fala de conexão corpo, mente e espírito. E eu quis te trazer como primeiro convidado, porque eu acho que você, assim como eu, fala muito disso, né? Eu acho que hoje está todo mundo depressivo, ansioso, tomando um monte de remédio, desconectado da natureza, né? E a natureza traz medicinas, né, que preenchem uma lacuna, eu acho, onde a medicina tradicional não encontrou ainda, né? E você não, você traz essa medicina para os seus pacientes, né? Porque eu acho que os nossos corpos, eles estão tão obstruídos, né, de tanto veneno, e aí a gente não consegue, fisiologicamente mesmo, ativar a mente, e mente, a glândula pineal, conexão com a espiritualidade. E aí, eu mesma, eu acho que eu passo por problemas e males e dificuldades na minha vida para que eu me cure e vá buscar a cura, estude e vá, eu sou essa pesquisadora, né, aplicar em mim. E felicidade a gente compartilha, né? Então, quando você está curado e feliz, você fala, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. E o teu trabalho eu quero que as pessoas conheçam, né? Porque você é muito necessário. Então, me fala um pouco do teu trabalho, dessa conexão de corpo, mente e espírito. Como que você entendeu que no que você fazia no teu trabalho existia esse um pouquinho mais, né? Bom, primeiro, quero te agradecer, uma honra estar aqui. E agradeço a equipe também, super dedicada. Estou vendo aqui os bastidores, todo mundo trabalhando sintonicamente, isso é muito legal. É uma honra estar aqui. A honra é toda minha, toda nossa. Então, eu queria muito ser psiquiatra. E claro, não sei se claro, mas no meu caso, essa ideia de ser psiquiatra começou na minha adolescência, onde eu estava passando uma grande crise. Que não cabia no meu corpo, não cabia na minha cabeça, não cabia na minha família, não cabia no mundo, quando eu tinha lá meus 15 anos. E aí tive a fantasia de que se eu estudasse a mente humana, eu iria entender um pouco mais de mim. Ledo engano, estudei, continuei estudando, e aí entendo alguma coisa de mim mesmo. Mas uma coisa, assim, que eu consegui entender já depois de psiquiatra, eu não tinha uma formação espiritual, não tinha uma família. Tive uma família que foi, assim, um privilégio ter nascido naquela casa. Mas era uma família de gente pobre, gente simples. Não dá para dizer humilde, porque humildade e pobreza são duas coisas bem diferentes. Meu pai era bem humilde, a mãe não era muito humilde, não. Mas era pobre. E, assim, ser médico era algo... Não tinha nenhum médico na minha família. Era romper uma barreira familiar. E depois vários filhas, sobrinhos, tem vários médicos na família. E tive que ralar para poder fazer medicina. E, aliás, fiz medicina porque a psiquiatria é uma especialização na medicina. Porque, na época, se tivesse um curso separado só de psiquiatria, talvez eu nem tivesse feito medicina. O que foi uma beleza, porque eu adorei fazer medicina. Adorei. Gostei muito de tudo. Eu gostava de tudo. E eu sempre fui interessado em algumas coisas, e os professores queriam falar, pô, deixa de ser doido de querer ser psiquiatra. Psiquiatra não é médico, você tem que ser patologista, você tem que ser cirurgião. Quase fui abduzido pelo meu professor de cirurgia. Mas me formei, aí fui buscar o professor, queria ser aluno de um determinado professor, que não era da minha escola, era de outra escola.
E naquela época, ainda hoje, tem a reserva de mercado. Os residentes vão ser na linha daquela escola. Eu consegui furar o bloqueio e fui aluno do professor querido Enzo Azzi. E fiz a formação. Quando eu me formei psiquiatra, eu falei, e aí? Eu vou passar a vida inteira dando esses remédios que às vezes faz mais mal do que bem? E fiquei muito frustrado. Por sorte, teve o outro professor, o Pratarotti, que era um psicanalista. E ele falou, pô, faz psicoterapia, vem fazer psicanálise, você vai achar o outro lado. Então, nós temos o corpo e nós temos agora a mente. E aí, fiz psicanálise, não tinha muito perfil para ser psicanalista. Aí a própria professora de psicanálise também, os professores já morreram, claro, isso já tem mais de 40 e tantos anos. E ela me dizia assim, ó, você é um excelente aluno, mas você não tem perfil para ser psicanalista. Por que você não vai fazer psicodrama? Falei, gostei da ideia. Fui fazer psicodrama e, nesse intuito, eu já tinha 28 anos e nunca tive uma educação espiritual, religiosa, como eu disse. Minha família ensinou ética, ensinou valores, mas eles eram, assim, católicos não praticantes. Tipo eu, com os veganos. Eu sou um vegano convicto não praticante. Tem que tirar do armário o vegano aí. Assim, como meus pais, não acredito em Deus, é bom fazer isso e abrir, mas eles não faziam nada disso. E eu me sinto assim, acredito, todos os quesitos para ser vegano eu só não tenho a firmeza ainda. Mas, então, corpo e mente, fui preenchendo, até que em um determinado momento eu comecei a trabalhar na minha carreira com dependentes químicos, que agora adoro trabalhar com coisas difíceis, com coisas que ninguém gosta. E comecei a trabalhar com dependentes químicos até que um dia, num grupo de psiquiatras, de médicos, não era, a maioria era psiquiatras, jovenzinhos, que a gente estava acampando na Praia do Cardoso, numa fogueira maravilhosa, naquelas marés de bioluminescência. Ai, lindo demais. Que era uma coisa que eu vi. Já tive a sorte de ver. Vi 2 vezes. Essa vez a gente estava acampando e tinha um cachorro que ficava correndo na água e o cachorro estava maravilhado com a bioluminescência. E era um espetáculo à parte. E ali alguém começou a falar que uma amiga que vivia no Acre, que era uma patologista, tinha bebido uma bebida de índio, que era alucinógeno, mas que tinha de peculiar, isso me chamou a atenção, porque eu lidava com dependente química, que era uma pessoa bebia aquele alucinógeno, mas não perdia a consciência. Se alguém falasse alguma coisa, ela voltava, e pelo contrário, tinha altos insights. Eu achei aquilo interessante. E aí a conversa foi rolando, eu não, e aquele negócio, não, sei lá, me falaram isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma semana depois, eu recebi em casa a madrinha do meu casamento, né, que é uma cirurgiã vascular da Unicamp, e que falou que estava participando de um centro espírita. Eu falei, você, centro espírita? Que a gente era um conjunto, uma tribo de agnósticos, vamos dizer ateu, agnóstico. Sim, eu era um agnóstico. Deus existe? Tá, legal, ele está super ocupado lá, eu também estou ocupado aqui. Valeu, mano, você aí, eu aqui, não tinha nenhuma relação com o sagrado. A minha relação com o sagrado era a justiça social, era a pobreza, a miséria, isso era a minha espiritualidade e estava aí. Na prática. Na prática. Né? E aí, quando ela contou que ela estava num centro espírita, tal, no final ela falou, mas é um centro espírita diferente. A gente vai lá, bebe um chá que vem dos índios lá do norte. E eu, opa, o assunto de novo. E estava com a minha primeira mulher, que também é lasqueira até hoje. E um olhou para o outro e falou, a conversa lá da Ilha do Cardoso. Aí eu falei, fala lá. E ela fez um comentário, ela falou assim, a única coisa chata que tem lá é que tem que chamar os caras de mestre. Eu falei, caramba, mas tudo bem. Fala para o mestre lá que eu quero conhecer. E eu fazia parte do Conselho Estadual, Conselho Municipal de Entorpecentes aqui em São Paulo. Na época, a ayahuasca estava no limbo da ilegalidade e era importante ter um médico, principalmente que trabalhasse nessa área.
vai que o cara gosta e dá bom testemunho. E aí eu fui conhecer. E foi uma experiência que eu diria assim, tenebrosa, a minha primeira experiência. Porque eu tive muito desconforto físico, mas muita lucidez. Era um divórcio, meu corpo estava no inferno e a minha cabeça estava no céu. Mas as pessoas estavam todas preocupadas. Que esse cara vai sair daqui e vai processar a gente, né? Eu fiquei muito tempo no banheiro e não queria sair. A limpeza. Porque não tinha um buraco que não gosto fazer, vertia gosma, tudo. Mas eu estava me sentindo bem. E aí eu estava lá, eu falei, pô, tá legal aqui. Parou de vomitar e tal, fiquei bem. E não queria sair. E aí, estava na suíte do dono da casa, do mestre lá, dono da casa. E aí ele estava preocupado, estava sentado na cama dele, e ele fazia os cânticos, as chamadas, os ícaros, que são instrumentos para dirigir o Estado. E cada vez que eu ficava assim, estranho, cada vez que esse cara canta uma musiquinha, começava um monte de visão aqui, e eu não queria sair do banheiro. E todo mundo preocupado. Aí uma hora alguém falou, escuta, você está bem? Eu falei, nossa, estou bem. Ótimo. Me deixa. Falou, aí não é o melhor lugar para você ficar. Eu disse, caramba, eu estou incomodando. Eu já tinha dado uma vomitada no tapete. Não tinha um baldinho lá para você? Não, foi interessante que no mesmo momento a minha mulher e eu vomitamos e criou uma pororoca, assim, no meio da sala. E super constrangido com aquilo, mas que vexame, que mico. Era a primeira vez, né? Você não sabia. Mas aí quando eu comecei a ter a sensação, esqueci daquilo. E aí a pessoa me convidou para ir para a sala, né? E eu fui, meio cambaleante. E muito interessante. Eu tinha a sensação que eu conhecia todas aquelas pessoas. Eu tinha a sensação de que eu conhecia aquele estado, aquelas músicas. Eles começavam a fazer a chamada, na minha cabeça, pelo menos a sensação que eu tinha, e eu ia 2 ou 3 palavras na frente. É impressionante quanto a alma reconhece, né? Você reconhece aquele... E como é importante, acho que tão importante quanto a medicina, é com quem você toma e a guiança, né? O direcionamento que te dão ali. Acho que faz toda a diferença. É a coisa do 7 e do 7, que é a coisa dos psicodélicos, depois a gente pode falar. E aí as pessoas ficaram preocupadas comigo ali, né? Falaram, se esse cara que é do Conselho Municipal de Entorpecente sair daqui fazendo uma queixa, né? E aí, quando eu consegui falar, e aí eu comecei a dizer de quanto eu estava maravilhado. Eu senti assim, o alívio, né? De quanto eu estava maravilhado com aquilo. Tudo. E a impressão que eu tinha voltado para casa. E aí, quando terminou lá o ritual, né? Todo mundo me tratando bem, era uma cerimônia para nos receber. A minha mulher, que era neurologista, e eu psiquiatra. Uma neurologista e um psiquiatra. Interessante. Então, a gente estava lá querendo conhecê-los, e eles querendo que a gente ficasse. E não deu outra. Eu me despedi e falei, eu acho que a gente vai se ver. Tem aqui coisas que eu preciso entender melhor aqui. E fiquei anos e anos lá, e lá me formei como mestre, como é a linguagem que tem lá, e fiquei bastante tempo. E depois um dia eu saí porque queria mesmo ser mestre de mim mesmo. Sim. Mas foi aí que eu, então, tudo que eu tinha estudado sobre corpo e mente ficou pequeno, porque eu não acreditava em espírito. E aquele dia eu entendi que o homem, o ser humano, realmente não tem espírito. Ele é um espírito. O que ele tem é um corpo. Perfeito. Eu falei, então tá faltando um pé aí, que foi o espírito. Corpo, mente e espírito. Aí mudou toda a minha orientação cultural. Tudo que eu tinha estudado ficou pouco. E aí eu falei, então agora eu quero entender, já que eu sei, porque não era uma coisa de eu acredito. Eu saí com a convicção que eu sei que o ser humano é um espírito. Eu queria entender isso, porque eu fiquei todos esses anos ignorando isso daí. E aí comecei a fazer as minhas formações psicoterápicas, comecei a fazer a transpessoal, a estudar tudo que eu podia sobre religião. Eu cheguei até a aplicar na PUC e fui aceito de fazer um mestrado junto com um doutorado em ciências da religião. Não dei conta de fazer, que eu era
Aí, hoje ainda sou muito ocupado, naquela época também, muita coisa, viagens e coisas, eu acabei não dando conta. Mas passou a ser um foco de interesse meu, a espiritualidade. E aí fui agregando no meu trabalho, da maneira que eu podia, e aí redescobri, já depois de velho, a filosofia. Falei, caramba, estudei isso no colégio e tal, eu dei a melhor atenção para essa maravilha. E aí comecei a agregar ciência, espiritualidade, psicologia, ou psicoterapia e filosofia. Aí eu senti que eu estava com as ferramentas para entender melhor o ser humano. E aí comecei a trabalhar sobre essas bases. Aí, assim é que eu comecei a colocar a espiritualidade no meu dia a dia, na minha prática, não só de vida, como profissional. Sabe que eu, como eu falei antes, eu acho que eu vivo coisas para que eu desmistifique, cure e possa falar sobre isso e amplificar a informação. Eu tive por muitos anos, com 5 anos de idade eu já tinha transtorno obsessivo compulsivo, tinha toque, eu não sabia nem o que era, então não falava para ninguém, fui descobrir depois que isso era toque. Eu já tive transtornos de ansiedade grave, tive síndrome do pânico, e aí mudei minha alimentação. Quando mudei minha alimentação, que eu era ovo-lacto vegetariano, eu comia muito inflamatório, muito glúten. Eu acho que existe uma cilada aí do ovo-lacto vegetariano, que é comer muita massa, muito pão, muito inflamatório, muito leite, muito queijo. E acaba, e hoje se está falando muito sobre questão do intestino com doenças, né, depressivas, com depressão, ansiedade, está falando muito sobre isso. O segundo cérebro. O nosso segundo cérebro. Então, quando eu vim para São Paulo, eu ia morar sozinha, eu vim por causa da música, né? Eu não podia mais me dar o luxo de ter nenhum problema, porque eu ia morar sozinha, sem família, sem ninguém, e eu queria me libertar de remédio, eu não queria tomar remédio, eu não queria, eu falava, gente, não sou eu, né? Enfim, foi um trabalho de estudo de anos, para que eu entendesse que a origem do que eu tinha também era inflamatório por causa dos alimentos. Então, eu fiz todo tirei tudo que pudesse me inflamar, tirei leite, derivados. A questão do veganismo, para mim, veio pela porta da saúde. Depois que fui abrir as outras portas, eu falava, meu Deus, está tudo conectado e tudo ligado. Mas foi a questão da saúde, principalmente mental, né? Então, quando eu tirei todos os alimentos, eu virei outra pessoa. Eu não tive mais crise de ansiedade nenhuma, não tive mais pânico. Eu virei uma pessoa que eu sempre quis ter e nunca imaginei que eu pudesse ser. Então, eu tirei todos os inflamatórios da minha alimentação. Então, lógico, comecei a precisar muita serotonina, é claro. E aí, de uns 3 anos para cá, minha alimentação impecável, tudo certinho, começou a ansiedade, crises, começou a bater na porta de novo. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí? Porque tem, né? Então, deixa eu entender minhas questões emocionais, mentais, espirituais, deixa eu investigar. E foi aí que começou a aparecer a ayahuasca na minha vida, e depois a psilocibina. E na ayahuasca, eu curei sintomas de fibromialgia, que também é doença autoimune, que quando você descobre o gatilho, né, do emocional, você acaba curando. Curei numa sessão de ayahuasca, a fibromialgia, já curei mãe, já curei tantas questões na ayahuasca, a psilocibina, o quanto ela me ajuda também na questão da ansiedade. Então, aí, se a gente for falar com a doutora Elisete, por exemplo, a gente vai ver que a ansiedade também tem a ver com parasita, com a questão da água, metais pesados, tem tudo. Mas a ayahuasca, que é o DMT, que a gente já produz naturalmente, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que a gente produz naturalmente DMT, mas aqui a ayahuasca já vem uma concentração muito maior, né? E mudou minha vida. Então, eu quero muito falar sobre isso, porque é uma medicina que tem ancestral, né, tem ancestral há milhares e milhares de anos, 2 plantas combinadas, que tantas civilizações usaram e usam, né, dessa medicina tão sagrada, e pode curar muita gente. E eu fico muito feliz que hoje médicos, psiquiatras e psicólogos possam usar dessa ferramenta, porque eu fiz terapia com psicólogos que me recriminavam. Eu usava, me fazia bem, mas queriam me receitar remédios. Eu falava, remédio eu não vou tomar. E recriminavam o uso de psilocibina porque não conheciam. E recriminavam o uso da ayahuasca, diziam que estava me fazendo mal, sendo que estava me fazendo bem. Mas por que não conheciam? Então, o teu trabalho, até de falar sobre isso como psiquiatra, como médico, e esse curso que você vai dar para profissionais, que vocês vão dar para profissionais, é muito importante, ao meu ver, né? E tira da marginalidade, né, essas medicinas que são tão importantes. São duas plantas, né? São plantas. Agora, plantas não pode, uma tarja preta pode. Então, eu não queria tomar remédio. Eu falava, gente,
é alguma coisa que não sou eu, porque eu sou tão positiva, sou tão... O que está acontecendo comigo, né? O que é ainda que eu tenho que investigar lá no meu inconsciente que eu não estou tendo acesso? Eu fui buscar tudo que você imagina, né? Hipnose, medicinas, o que me falava, eu ia fazer. Então, o que eu conheci de terapeutas maravilhosas, de medicinas maravilhosas, eu falava, não, eu preciso falar sobre isso, porque com certeza tem alguém passando pelo que eu passei. Né? Então, por isso que eu quis te trazer aqui, para você desmistificar como médico, né, essa medicina tão poderosa. Então, aquilo que você falou sobre a questão do DMT e dessa combinação mágica de duas plantas. O DMT, dimetiltriptamina, é uma amina que por isso que a ayahuasca ficou no limbo da ilegalidade, porque o DMT ele é um poderoso alucinógeno. Só que na ayahuasca, e ele não é absorvido oralmente, só que na ayahuasca essa substância é produzida da decocção de duas plantas, a Psychotria viridis, que contém o DMT, e junto com o cipó, que é o Banisteriopsis caapi, jagube, tem outros nomes, marirém, e que, combinados, as catecolaminas fizeram uma engenharia bioquímica que faz com que o DMT seja absorvido oralmente e que dê possibilidades de insights. Incrível isso, porque quimicamente é impossível, no meio da floresta, e eu conheço a floresta porque vivi os últimos 12 anos lá, impossível que aquela abundância, aquele mar de vegetais, que duas plantas, um indígena, fosse escolher este cipó e esse arbusto e combinasse, e quimicamente desse essa engenharia. É uma sabedoria da natureza, e a natureza trabalha pela intuição do índio, que nunca estudou bioquímica, e fez uma coisa completa, que para conseguir fazer isso artificialmente, levaria séculos, anos, na tentativa e erro. A natureza joga dados, ela é perfeita. E aí, esse DMT, que como você muito bem colocou, existe dentro de nós. Existe um cara que fez uma pesquisa, Rick Strassman, que ele pesquisou o DMT na pineal. A pineal, ele tem esse nome, que parece uma pinha, não uma pinha, aquela pinha de pinheiro, que ela é igualzinho aquilo, igual, semelhante, e que tem até, inclusive, aquelas casquinhas, aquelas aletinhas, que são os pinhões, né, que vão ser pinhões, e na pineal são os cristais de hematita, que são as antenas espirituais. A pineal é considerada como a glândula espiritual. É a coisa mais imaterial que nós temos no corpo material. E essa glândula, no momento que a gente nasce, segundo esse pesquisador, e quando a gente morre, nessas duas pontas, dá uma descarga de DMT endógeno, que tem dentro de nós, que é para ter uma vivência psicodélica, ecodélica, chamemos como quiser, no momento do nascimento e no momento da morte, vindo para cá e saindo daqui. E ele fala ainda que é para o espírito se anexar ao corpo e no momento da morte uma descarga absoluta de são 7 minutos de descarga de DMT, de metiltriptamina, para o espírito descolar do corpo. Perfeito, isso mesmo. Olha que coisa perfeita. Então, é muito perfeito. Você agora, espírito, vai passar por uma experiência muito legal. Mentira, não é tão legal, está encarnado aqui. Mas você precisa se preparar. Uau, uma descarga de DMT. Em algumas cerimônias, quando você está tomando a ayahuasca, você fala, não, se isso aqui é morrer, então tá tudo bem, né? Porque você vai... Lógico, tem partes difíceis que você precisa enfrentar ali e trabalhar dentro de você, mas quando você chega no divino, aquela sensação de falar, nossa, é isso, eu entendi tudo. Você chega numa compreensão, né, do divino, fala, é isso que é Deus, é isso. Você fala, meu Deus, então tá tudo bem. Naquele momento você perdoa todo mundo, você perdoa tudo, você entendeu tudo, né? Você entendeu o segredo do universo e você tá ali consciente, mas sai um pouco do ego, né? Eu acho que a fonte de grande parte dos nossos problemas é o nosso ego, que a gente só olha pra gente. Grande parte você está sendo econômica. Eu acho que tudo é. Tudo, a gente está pensando na gente. Todos os conflitos é problema do ego. E eu acho que a ayahuasca ela traz essa consciência de que somos, né, estamos todos conectados e te tira um pouco do ego e se enxerga um pouco de fora o quanto egoísta você está sendo, né? Então, acho que isso é um grande aprendizado que a ayahuasca traz pra gente, né? É isso mesmo. E essa partícula...
divina é o DMT, e que associado perfeitamente faz com que a gente absorva e tenha a compreensão. Porque quando a pessoa vai experimentar, por exemplo, o DMT mais concentrado, como no bufo alvários, que é o sapo, ou mesmo DMT mais sintético, é uma experiência só pirotécnica. Pá, um monte de imagem, vai, e daí? O que eu aprendi com isso? E a ayahuasca não, ela dá esses aprendizados, muda a vida de uma pessoa. Não, e é importante, de novo, falar, tomar com alguém, fazer a cerimônia, consagrar com alguém Muito que importante. né, que não é para tomar para diversão, não é para tomar para ir para balada, é para tomar num lugar muito sagrado, porque é uma planta, é uma medicina que é para ser levada com muita seriedade, né? Então, porque ela pode curar, né? E tem que ter todo um cuidado, não pode estar tomando remédios. E um acolhimento, porque a pessoa vai mergulhar num mundo que ela não conhece e pode se assustar com isso. Então, é bem importante. Quando a gente fala de psicodélicos, todos eles, de ayahuasca, a MDMA, a mescalina, a psilocibina, a gente tem que pensar nessas duas coisas, que é um termo em inglês que é 7 e 7, que é como você está se sentindo, o momento que você está e no ambiente que você está. Porque como a mente abre, a gente fica muito suscetível ao ambiente. Se não for um ambiente acolhedor, se não for uma música estudada, se não for palavras muito bem escolhidas, é muito fácil uma pessoa até firme entrar por um caminho e ter uma experiência ruim, porque a pessoa fica muito sensível. E hoje, tem um lado que eu acho legal, né, que cresceu, mas por outro lado cresceu desordenadamente. Hoje, as pessoas têm uma, duas experiências e dizem assim, tive um chamado divino, cuidado com isso. Um chamado divino e agora eu tenho que sair curando as pessoas. Então, mal entendeu o que está acontecendo com ele e acredita que tem que sair salvando o mundo. Então, abriram muitos centros, bem intencionados, mas com muito pouco preparo e treinamento. Então, talvez a gente nunca mais viver numa época de gurus, né? Eu acho que eles são os gurus de nós mesmos, né? A gente tem que ter o controle da nossa própria vida e a gente se guiar. Na minha experiência pessoal, tem mais de 4 décadas que eu bebo ayahuasca, eu fui formado por uma das escolas raízes, que foi a UDV, que bem rígida, bem hierárquica, muito com padrões morais e tal. Nenhuma crítica nisso aí. Para mim foi ótimo aquele. Mas chegou o momento que eu fui buscar fui fazer o meu próprio caminho. Porque eu queria muito, muito usar isso para curas. Porque toda a minha visão, assim, e tudo que eu aprendo, eu penso assim, como é que eu posso levar isso para os meus pacientes? E essa é a minha vida, né? É cuidar deles. E você usa com os pacientes, em consultório? Não, mas como funciona? Eu encaminho o paciente, eu falo, a ayahuasca está aqui, e aí depois venho e faço a integração de tudo aquilo que ele viveu. Mas houve uma época, muitos anos, em que eu dirigia, em que eu tinha os grupos, e as pessoas me chamavam de mestre. E, é um nome, mas aí eu comecei a perceber que olhavam para mim como mestre, como um guru, e depositavam em mim as soluções que estavam dentro deles. E aí chegou um momento que o grupo estava formado, tinha casas e tudo, para aquele patrimônio, no meio da selva. E disse assim, papai e mamãe, que é a minha companheira, né, o nome já diz, a minha companheira, papai e mamãe vai fugir de casa. Eu vou para a floresta. Fica aqui que papai e mamãe vão a merda. Tchau. Deixei todo mundo órfão. E fui para a floresta, porque não estava fazendo bem para eles ver um guru ali, e muito menos para mim, que estou ainda em busca de ser mestre de mim mesmo. E aquilo é altamente sedutor para o ego. As pessoas vêm querer beijar seu anel, tudo que você fala. Teve uma vez, uma mãe que é minha comadre, minha amiga, que os filhos já estão tudo casados, tá? Ela disse assim para mim, botou o dedinho e falou, você toma cuidado com o que você fala com os meus filhos. Eu falei, por quê? Eu falei alguma besteira? Ela falou, não, mas tudo que você fala, eles não filtram. Eles acreditam piamente no que você fala. Aquilo bateu como um sino. Eu falei, olha a minha responsabilidade.
E as pessoas projetarem em mim um ser perfeito, iluminado. Acho que as pessoas precisam de referências, né? Você precisa de professores, você precisa de referências. Desde criança a gente tem os pais como referência, e depois professores, enfim, para buscar ser melhor, né? Quando você desperta para algo, você vai buscar uma referência, tá? Mas quem que já despertou antes de mim? Quem que é vegano antes de mim? Quem que já tomou ayahuasca antes de mim? Então, tem que ter muito cuidado, né? Com a autorresponsabilidade em relação a essas pessoas, assim. Tem uma frase que você diz que toda a nossa infelicidade vem da má gestão dos nossos pensamentos. Quando você toma a medicina, você acho que mais sente do que pensa, não é? E, então, eu acho importante isso que você falou, de levar para o consultório tudo o que aconteceu na cerimônia, para você fazer a gestão dos pensamentos e dos sentimentos. Eu acho que aí sim é a junção perfeita, porque às vezes você vai lá tomar ayahuasca, fazer a cerimônia, consagrar a ayahuasca, a medicina, e aí depois você fica, tá, mas o que eu faço com tudo isso agora? O que eu faço com tudo isso agora? Né? E aí seria maravilhoso as pessoas poderem ter acesso a uma terapia, alguém para conversar, para ajudar a guiar os pensamentos, para conectar com os sentimentos. Isso aí. Né? E às vezes apertar o botão do térreo. Porque às vezes a epifania dentro de uma sessão faz com que a pessoa se confunda. Houve uma época que aqui em São Paulo tinha 3 São Francisco reencarnados. Como assim? Mas eu entendo. A pessoa entra na força com tanta... E aí depois ela acredita que ela é ela. Não, ninguém quer ser alguém, né, uma pessoa que lavava roupa na vida passada. Todo mundo quer ser Cleópatra, né? Quer ser São Francisco de Assis, né? Ou se vai pegar uma sombra, fui eu que preguei o prego em Cristo. Quer dizer, é sempre uma coisa muito importante. E nem sempre é. E é isso, a gente usa essas medicinas para trazer consciência. E é preciso alguém que tenha um pouco mais de experiência para apertar o botão do terra. Às vezes falou, menos. Isso você sentiu a força e se identificou com ela. Uma vez, numa época, eu fazia, num determinado dia, que era o dia 27 de março, eu fazia a Eucaristia, a cerimônia da Eucaristia. E então, fazia em latim, era uma coisa bonita até. Mas um dia eu estava fazendo isso e todo mundo vinha e recebia a hóstia, falava umas coisas em latim e tal. Era uma coisa muito bonita. E veio uma pessoa querida, lúcida, bem importante, que eu conheci no mundo corporativo, numa empresa, que passou a frequentar lá o núcleo. E aí todo mundo veio e ela não veio. Eu achei estranho e tal, claro. Mas vinha quem queria. Deixei bem claro, né? Que era uma cerimônia, que quem quisesse. Mas só ela que não veio. Aí chegou no momento, eu estava lá, no final todo mundo vinha conversar e tal. Ela falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, legal, eu também estou querendo conversar com você. Bom, terminou, ela veio, ela falou assim, eu preciso te dar uma satisfação. Eu falei, sabe por que eu não fui comungar? Eu falei, não, quero saber. Porque eu descobri hoje que eu sou a Virgem Maria. Uma pessoa lúcida, legal. Eu falei, valeu, ó, fica quieto. Amanhã cedo a gente conversa. Eu sabia que ia acontecer depois de uma noite bem dormida. E aí tal, no dia seguinte, todo mundo tomando café, ela passou por mim assim e fez assim, ó, brincando, né? Ai, que vergonha. Eu falei, já caiu a ficha. Aí ela veio conversar comigo e disse, nossa, eu senti que eu era Virgem Maria. Naquele momento eu tinha certeza. Falei, ai, que bom, você resetou, dormiu e percebeu que você chegou intimamente com essa força e se confundiu a tua identidade com ela. Maravilha. E tem outros que não desconfundem depois. Então precisa de uma orientação e tudo para apertar o térreo. Agora, daí, chamar esse professor, esse orientador, esse facilitador de mestre, já mostra uma projeção de que ele é o Salvador, ele está iluminando. Ah, eu sei do cheiro do meu pum. Estou na luta também. E aí, por isso, esse perigo que acontece com essa transferência, toda a relação terapêutica envolve uma transferência. A relação, mesmo espiritual, de guiador, de guiança, né, tem uma transferência. E é dever do orientador trabalhar com essa transferência. Mas, na maioria das vezes, isso o contamina. Ele aceita aquele glamour. E ele também se confunde. Quantos e quantos dirigentes
se confundiram com isso e acabaram estragando o trabalho. Então, antes que isso acontecesse, eu caí fora. Não é época de guru. O bom orientador é aquele que desperta o mestre em cada um, que percebe que está dentro dele. E que, estamos todos do mesmo tamanho, todos ananinhos. E porque sou um aluno um pouco mais velho, descobri que por aqui é mais fácil. Vai. Mas não sou eu, não é ele, né? Está dentro de cada um. Sabe que eu fui esse ano, em março, no SXSW, que é um grande evento que tem em Austin todo ano nos Estados Unidos, onde tem as mentes mais brilhantes, as palestras, inovação, tecnologia. Hoje, esse ano se falou muito em medicina psicodélicos, né? Eu assisti uma palestra do Paul Stamets, né? Que é um pesquisador da psilocibina dos cogumelos há 40 anos, foi maravilhosa a palestra dele. E lá tem 2 feiras também, uma feira de inovação, com startups trazendo as novidades em tecnologia, e outra feira falando de realidade virtual, enfim. E aí, na feira de startups, tinha lá um aplicativo, você colocava um óculos virtual e você podia escolher se você queria ver uma praia calminha, um pôr do sol, um nascer do sol, um deserto, as montanhas, para pessoas com crise de ansiedade e depressão, para elas se acalmarem naquele momento, no momento de pânico e tal. E você podia escolher um guru ali te orientando ou não. Aí eu falei, vou experimentar, eu sou uma pessoa que tem um histórico aí disso, quem sabe é algo que eu possa recomendar para as pessoas. Sentei lá na minha poltroninha, coloquei a musiquinha, botei e estava lá eu assistindo a praia, as ondas e o sol nascendo. E aquela luz invadindo o meu cérebro começou a me incomodar, comecei a ficar mais angustiada ainda. Eu falei, tá tudo errado, né? Na verdade, a fonte da ansiedade, da depressão, pode ter sido a desconexão com a natureza. E aí eu vou colocar um óculos virtual para me fazer remeter a que eu estou na natureza. Eu falei, não, para. Aí eu andei mais um pouquinho, tinha uma outra startup, onde estavam colocando os eletrodos em volta da pessoa, ela abraçava um manequim, e a mesma força que ela aplicava no abraço, ela recebia de volta. Então, ela estava sendo abraçada por ela mesma, porque ela... sendo que existe uma pesquisa que foi feita agora, que 22%, 1 a cada 4 pessoas, não tem um amigo, não tem uma pessoa para conversar. Eu falei, não, para tudo. Vamos voltar um pouquinho para o que realmente o ser humano precisa, né? Que é estar com outro ser humano. O ser humano, ele não sabe ser um humano sozinho, ele precisa de outras pessoas para ser um humano. E aí eu comecei a falar, nossa, mas toda essa tecnologia, tudo que eu estou vendo aqui é para curar algo que o ser humano gerou, seja em relação ao planeta, em relação à natureza, em relação aos animais, mas ninguém está falando da origem dos problemas, de como voltar lá atrás e refazer a origem. Então, assim, e as medicinas, acho que são uma forma de levar a gente de volta para a natureza, né? De reconectar a gente com o que é mais importante. Porque a gente vive aqui na cidade, e aí, cadê? Você não põe o pé na grama, não coloca a mão no sol, não tem uma árvore para abraçar, não tem... Então, acho que a gente voltar para a natureza, e essas medicinas, os cogumelos, inclusive, né? Eu falo que a psilocibina, o cogumelo, ele é fênix da natureza, né? Ele nasce lá na bosta da vaca, né? E te pega e te leva para o destino. Falou que ele é fênix da natureza. Queria só que você falasse um pouquinho da psilocibina também, do cogumelo. E eu fiz uma experiência que foi muito legal nessa feira, que é colocar um óculos virtual e me sentir um cogumelo. Eu era um micélio ali crescendo na natureza. Foi lindo, foi lindo. Era bem sensorial, tinha o cheiro da natureza, foi incrível, assim. E existem as microdoses, né, de psilocibina, existem as cerimônias com cogumelo. Queria que você falasse, você usa também, né, você com seus pacientes. Eu queria que você falasse também quais são as queixas que as pessoas chegam para você, em que momento você recomenda essas medicinas? Então, os cogumelos chegaram em resposta de uma oração, de um pedido. Chamar de oração para as pessoas entenderem melhor. Porque eu amo minha profissão. E a grande demanda atual dos consultórios psiquiátricos é ansiedade, depressão, falta de foco, perda da alegria de viver, um pouco diferente da depressão e ansiedade.
E o que a gente tem para isso, oficialmente, são medicações que às vezes resolvem, às vezes não resolvem, mas todas elas cobram um preço, porque são drogas. Essas são drogas. Aliás, a gente as compra sem nenhum prurido, a gente compra numa loja que está escrito drogaria. É lá que a gente compra as drogas. E gasta fortunas, porque a nossa medicina não cuida de saúde, ela cuida de doença. E às vezes não vai curar esse remédio, não vai curar vai a fonte curar. do problema, né? Ministério da Saúde devia chamar Ministério da Doença. É isso que a gente aprende. Mas eu, no meu anseio, pedia, assim, eu preciso de alguma coisa mais resolutiva e que dê menos efeito colateral. E o cogumelo veio com essa, que até então eu conheci o cogumelo quando garoto, no pasto, do jeito que você falou, com aquela coisa recreativa, né? E tal, nem lembro qual foi. Às vezes, o que aconteceu, abriu umas coisas. E aí veio como resposta isso daí. Porque é o seguinte, assim, se a gente pegar a depressão, a doença, nós somos o 5º lugar no mundo de depressão. E ansiedade, somos o 1º. E aí, se você pegar a depressão, você vai ver, vamos dividir em 3 terços para ficar didático. O primeiro terço são depressões que respondem muito bem com medicamento, que nós temos à disposição. Boa. O segundo terço são pessoas que não respondem muito bem às medicações. Tem que ficar trocando, tem que fazer psicoterapia, tem que cuidar da alimentação para poder ver se consegue. E o terceiro terço, nada disso funciona. E vem a psilocibina com uma possibilidade de cumprir o papel de resolver os 3 terços. Os 3 terços. A leve, a que responde mal e a que não responde. Sem efeito colateral. Sem mexer com a libido. A pessoa está deprimida, sai da depressão, mas não transa mais. É muito comum os remédios trazerem isso. Não só a perda da libido, como o retardo do orgasmo. Para o homem, às vezes, é um privilégio se ele é o flecha ligeira. Mas para as mulheres, que já têm um orgasmo mais elaborado, mais natural, retardar ainda mais, dificilmente o marido vai querer acompanhar. E vão começar a achar problemas. Eu digo para meus pacientes, se isso acontecer, põe na minha conta. Fala que a culpa é minha. Não é do marido, não é da mulher, não é da relação. É da porra do remédio que eu te dei. E de repente vem essa possibilidade de ter uma medicação barata, natural, sem efeito colateral e que não é para sempre, que tem um tempo, porque ela... Que não vicia. Que não traz dependência, a gente não conhece interações medicamentosas e que tem uma possibilidade de resolução definitiva, porque ela trabalha não só com a neurogênese, com a neurogênese, como a neuroplasticidade, mudando os conectomas, mudando a percepção do problema e resolvendo ele, perdoando os seus agressores, resolvendo os seus traumas e tchau. Então, perceba, aí tem um perigo, aí, principalmente nas microdosagens, porque as microdosagens de psilocibina não têm um efeito psicodélico, ecodélico ou dissociativo. Não é para sentir, é só para, com o tempo, melhorar a ansiedade, melhorar a depressão, a vontade de viver, a criatividade, foco, atenção, tudo que a nossa civilização está precisando. A natureza está dizendo assim, eu estou aqui há milênios. Aliás, vocês estão nesse estágio por nossa questão, diz os Smurfs. É a teoria do macaco chapado, do Terence McKenna. Ele coloca uma teoria, realmente não dá para provar, a mim é muito simpática, de que nós nos separamos dos primatas, quando éramos hominídeos, porque uma determinada tribo começou a comer os cogumelos e começaram a ter a expansão da consciência. Por quê? Por conta das filosofias? Não, por conta da neurogênese. O cérebro começou a mudar, a aumentar, começou a criar o córtex frontal por conta do estímulo desses seres que nem tem um reino para ele de tão diferentes. Eles não são vegetais, eles não são animais, eles não são minerais, eles são o reino fúngico, que é um reino muito especial, que está no fim e no começo de tudo. Essa ideia de colocar ele como fênix, perfeito. Ele vem para apodrecer, isto é, que é
Assim, se falar esse nome, todo mundo... mas quimicamente, a putrefação, alquimicamente, é uma fase importantíssima, que devolve a matéria para os seus nichos e reúne, disponibiliza a matéria para um novo ciclo. Isso é feito pelos fungos. Isso é lindo, né? Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. E ele fez essa coisa com o ser humano, criou. Podemos provar isso? Não, mas a mim é muito simpático, criando um ser mais consciente. A própria proibição dos psicodélicos, se a gente olhar direito, assim, foi no momento como chama, Nixon, Richard Nixon, no momento da guerra do Vietnã, que escapou dos laboratórios, porque a gente estava estudando isso para a saúde mental, e agora voltando para o campo da saúde mental. Isso é uma maravilha para quem é da saúde mental. Estava estudando isso, escapou dos laboratórios, começou o movimento hippie, e eles começaram a crescer na contracultura. Descer o pau no governo e dizer aqui para a guerra, aqui, faça amor, não faça guerra. Criar a ideia do amor livre, da repressão, especialmente pelas mulheres, da sexualidade. E aí, cabeludos, com roupas coloridas, muito parecidas com as visões que eles tinham. E aí começaram a achar um bando de louco, de irresponsável, lutando contra tudo que era estabelecido. Droga, proíbe. Só que com essa proibição, proibiram as pesquisas. Os grandes pesquisadores perderam as suas cadeiras em Harvard, em Cambridge, que estavam estudando. Um bando de maluco. E aí eles continuaram seus estudos clandestinamente. Que absurdo isso. E pesquisa clandestina não existe, Alana. Você precisa de recurso, você precisa de divulgação, você precisa de contraponto. Pesquisa é isso. E ficou parado. Agora, eu creio que por conta da ayahuasca, de tantas pesquisas, começou-se a voltar de novo. Vamos continuar pesquisando. E a psilocibina veio como uma coisa natural, um recurso, um presente da natureza. E uma luz no fim do túnel para a saúde mental. Especialmente as microdoses, que são mais baratas e está aí à disposição. Sabe que muitos psiquiatras, antes de medicarem seus pacientes, estão mudando a alimentação dos seus pacientes, né? Então, eu vou te dar meus 2 livros. Primeiro, para te inspirar também e para ajudar teus pacientes também. Então, tá aqui. Muito obrigada pela tua participação. Acho que elucidou muita coisa, vai ajudar muita gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e vamos que vamos. Que vamos.